Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Pra Teu Louvor. Estamos começando mais uma aula. E aqui nós temos aulas sobre técnica vocal, sobre fisiologia da voz, como a produção vocal acontece no nosso corpo, como nós podemos usar os recursos técnicos que o nosso corpo possui, consegue executar para benefício do repertório, ou seja, na execução da voz cantada, no treino da voz cantada. Então, hoje, nós vamos falar de um assunto que é a musculatura de face e de língua. Nós vamos relacionar esse assunto às últimas aulas que tivemos, que você assistiu comigo, participou comigo, cantou possivelmente também comigo. E esse assunto está diretamente ligado às aulas anteriores, porque nós falamos sobre vogais e consoantes. Construção das vogais no trato vocal, construção das consoantes, o nível de estiramento, de arredondamento da vogal, o nível de proximidade dos articuladores, de envolvimento dos articuladores nesse trabalho de consoantes. Tivemos alguns critérios para analisarmos em relação às vogais, outros critérios que também analisamos em relação às consoantes, e tudo isso nos ajudou a ter uma consciência maior sobre como as vogais e as consoantes são produzidas e como no canto isso vai sofrer reflexos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre musculatura facial e musculatura de língua. Na verdade, já falamos até anteriormente sobre essas musculaturas, mas hoje nós vamos relacionar a construção das vogais e a construção das consoantes de maneira mais direta. E você também vai poder aproveitar isso nos exercícios, da sua prática, nos vocalizes e principalmente ao cantar. Então vamos juntos primeiro falar sobre a musculatura de língua. Basicamente, a musculatura de língua possui 3 partes. Toda a sua estrutura, enquanto eu estou falando, você vai ver na tela, toda a sua estrutura é dividida em 3 partes e nós temos na ponta da língua o ápice da língua, nós temos a parte do meio, o corpo da língua, e temos a parte posterior, que é chamada, conhecida por raiz da língua ou base da língua. Essa estrutura mais posterior, ela tem maior proximidade com a laringe, com o articulador laringe, com o articulador faringe. Então, nós vimos nas aulas anteriores, em relação às vogais, principalmente, que o corpo da língua, o ápice da língua, a raiz, a base da língua, tem movimentação, tem grande movimentação no nosso trato vocal quando nós cantamos. E por isso, esse articulador precisa passar por treinamento, por condicionamento para obter controle, para o cantor obter controle sobre a musculatura de língua. Então, vamos relembrar. Ponta da língua, ápice, meio, corpo da língua, parte posterior, base ou raiz da língua. E aí nós vamos pensar hoje nessa estrutura, conhecendo um pouco dos movimentos dessa estrutura, mas em exercícios. Então, nós vamos fazer exercícios para condicionar essa musculatura de língua. É muito comum que o cantor tenha, um cantor não treinado, tenha algumas dificuldades, algumas limitações em relação aos movimentos que precisa executar no canto com musculatura de língua. Além disso, nós podemos ter limitações na voz como um todo que estão relacionadas a essa estrutura. Um exemplo, eu tenho dificuldade em fazer notas agudas, eu sinto minha garganta, vamos dizer assim, muito apertada, muito fechada e não sei como resolver esse problema. Então, o profissional da voz, o professor de canto ou o fonoaudiólogo, quando ele vai analisar esse aluno, esse paciente, ele vai identificar quais possibilidades podem estar gerando essa dificuldade, essa limitação no cantor. E tensão na língua, por exemplo, é um grande dificultador de uma boa técnica, de uma boa prática vocal. Tensão na base de língua, constrição, retração dessa estrutura posterior da língua pode nos trazer muitos prejuízos. Outro exemplo, existem algumas pessoas, sejam crianças ou já mais adultos, que têm a chamada língua presa.
não conseguem fazer alguns sons com a língua, alguns movimentos com a língua, por ter o frênulo da língua preso. Existe até mesmo um procedimento que é muito feito em bebês, quando os bebês nascem. Nós vamos também ver uma imagem na tela. Quando os bebês nascem com a língua presa, o frênulo preso, essa estrutura passa por uma pequena cirurgia. Existem também pessoas adultas que têm essa mesma questão de musculatura de língua, de terem ainda a língua presa, que não passaram por essa cirurgia na infância, o que pode acontecer, é muito comum. Aqui nós temos a possibilidade de alguns procedimentos, né, serem executados. A frenotomia ou a frenectomia são dois procedimentos que vão movimentar, vão mexer aí nessa mesma estrutura muscular, mas que tem algumas diferenças. Essas diferenças, elas vão se relacionar muito com o nível da estrutura. Como está essa estrutura? Ela é muito colada, essa estrutura do freno é muito preso. Então, a demanda da cirurgia vai ser uma. Se não for tão preso, se a pessoa ainda consegue ter alguma certa mobilidade com a musculatura, será outro procedimento. Então, existem esses dois procedimentos que podem ser feitos em adultos, inclusive. É algo comum que acontece em pessoas já mais de idade, que possuem essa limitação em relação à musculatura da língua. E toda essa estrutura de língua tem um reflexo muito grande no nosso corpo, não só em relação à voz, mas em relação à respiração, em relação à deglutição, a comer, mastigar, engolir, deglutir os alimentos. Nós podemos ter limitações, como, por exemplo, coluna em relação a uma má postura da língua. Podemos ter diversas questões que estão relacionadas com a língua, mas de maneira indireta. Uma falha, uma limitação, vamos falar assim, na musculatura de língua pode me gerar várias outras compensações no corpo. E quando nós falamos de canto, quando se trata da voz cantada, essas limitações elas serão muito evidentes, porque a língua, esse articulador língua, tem um papel fundamental no nosso canto. Então vamos lá, nós vamos hoje fazer exercícios com essa estrutura de musculatura de língua. Eu quero que você primeiro sinta a língua girando em toda a cavidade oral na parte da frente dos dentes. Basicamente, são exercícios para movimentar mais essa musculatura, eliminar tensões e, de certa maneira, quem precisa de fortalecimento também alcança maior fortalecimento muscular com esses exercícios. São exercícios, na verdade, para o cantor inserir em toda a sua vivência de canto, em todo o seu dia a dia de treino, de estudo. Então, você vai girar comigo a musculatura da língua. Vamos fazer 4 vezes para cada lado, tudo bem? Giramos. Descansa e nós vamos fazer para o outro lado. Como é um exercício de alongamento, ele não pode ser feito de maneira rápida, agitada, porque isso pode causar o efeito contrário, tensionar mais ainda, piorar a situação e não te fazer alcançar o objetivo principal, que é soltar tensão dessa musculatura ou então tonificar essa musculatura. Vamos para o outro lado. Agora você vai fazer comigo 2 vezes para cada lado, mas nós teremos som nesse exercício. Então, nós vamos fazer. Aqui eu tô tocando dó, ré, dó, ré, dó. Tudo bem? Inspiramos. Respiramos para o outro lado.
Inspirou. Inspirou. Respiramos. O som é leve e a gente precisa pensar em espaço dentro da cavidade oral, tudo bem? Inspiramos. Inspiramos. Como é um exercício com foco na língua, de alongamento, aqui nós não vamos trabalhar extensão vocal, extremidades da minha extensão, da sua extensão. Porque o foco não é aumento de extensão, ganho, melhora da tessitura, o foco é trabalhar a musculatura de língua, tudo bem? Nós vamos agora para outro exercício e você vai pegar a ponta da língua, ou seja, o ápice da sua língua, vai empurrar a bochecha do lado de dentro. Agora, com a ponta do dedo, você vai fazer a força contrária. Nós estamos empurrando a bochecha pelo lado de dentro com a língua e agora você vai empurrar a língua pelo lado de fora. Relaxou, trocou. Relaxa, troca. Relaxou, trocou. Relaxa e troca. Relaxa e troca. Tudo bem? Mais um exercício para a gente trabalhar movimentação e a independência dessa musculatura dentro do trato vocal. Agora nós vamos fazer, você vai colocar comigo o dedo na frente do lábio e nós vamos aqui fazer um movimento de alongamento da língua para frente, para fora. Então a sua língua vai empurrar o dedo, tudo bem? Colocou o dedo na frente dos lábios e relaxa. Frente do lábio, relaxou. 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 Lembre-se, a língua precisa fazer um pouquinho de força aqui para promover o alongamento para fora. Então, não é enrijecer a língua lá dentro, é deixar ela liberar a língua para que ela saia, para que ela se alongue, especialmente nessa região mais posterior da raiz, da base da língua e também completando corpo e ápice da estrutura de língua. Tudo bem? Dentro do exercício que nós fazemos geralmente de vibração da língua, existem algumas pessoas que não conseguem fazer esse exercício, seja pelo detalhe do frênulo que nós falamos, de ter essa estrutura muito pequena, muito coladinha, ou por falta de tônus muscular. Então, quando nós temos um aluno de canto, por exemplo, e ele não consegue fazer a vibração da língua, temos aqui algumas possibilidades. A primeira pergunta é: esse aluno tem a língua presa? Tem esse freno limitado? Precisa desse procedimento? Não precisa. Não tem a língua presa. Tudo bem. Então, vamos trabalhar com outra possibilidade. Esse cantor, esse aluno, tem tensão nessa musculatura de língua? Esse cantor, esse aluno tem falta de tônus muscular nessa musculatura? Então, o profissional ali, ele vai identificar qual dessas possibilidades é o caso desse cantor. E aí, os exercícios vão ser voltados para essa necessidade específica. Então, você
que está assistindo comigo aqui, primeiro detalhe que eu quero que você pense. Quando você canta, você sente essa estrutura de língua tensa? Quando você vai nos agudos, você percebe que existe tensão? Você tem dificuldade de fazer alguns movimentos mais fluidos, mais rápidos com a musculatura? Ou até mesmo de controlar essa musculatura dentro da cavidade oral, dentro do assoalho da boca? Pode acontecer de termos falta de tônus muscular aqui nessa musculatura. Então, isso tudo pode dificultar o exercício de vibração de língua. Eu sempre gosto de pedir para que o exercício de vibração de língua seja em uma forma de vogal U. Porque aqui eu alongo meu trato vocal, eu também alongo essa musculatura de língua. Quando eu faço, esse trato vocal está em uma posição mais apertada e provavelmente eu vou tensionar mais essa musculatura de língua. Então, nós vamos fazer o exercício de vibração da língua, mas eu vou pedir para você fazer 2 movimentos enquanto está vibrando a musculatura de língua. Se você não consegue fazer o exercício de vibração de língua, você vai fazer bastante os outros exercícios dessa aula para tentar liberar tensão ou então tonificar essa musculatura. E continue tentando fazer o exercício de vibração aos poucos. Quanto mais tônus muscular a musculatura desenvolve, ou quanto mais tensão você elimina, mais fácil vai ficando o controle dessa estrutura, tudo bem? Então, nós vamos fazer juntos? Você vai fazer uma forma com o lábio de U e de I. U, I. Mas a língua vai ficar aqui vibrando retinha. Por que que nós estamos trabalhando com essa movimentação? Porque isso me obriga, com muitas aspas, obriga o cantor a ter maior controle dessa musculatura. Então, vamos juntos. Um detalhe que eu não quero que você faça. Não tensione a estrutura do pescoço. Porque essa tensão aqui vai se transferir para a sua laringe, sua prega vocal e também para a língua. Naturalmente, nós vamos usar só a musculatura do rosto. Então, aqui a gente também já está movimentando a musculatura de face, tudo bem? Eleve o zigomático. Agora vamos juntos em outro detalhe do mesmo exercício de vibração de língua. Porém, agora nós não vamos fazer a mudança de posição da musculatura do rosto. Eu quero que você caminhe um pouco para a região aguda, pensando no reposicionamento dessa estrutura, para nós conseguirmos fazer a vibração de língua na região aguda também. Eu já vou pegar aqui de Fá maior, estou tocando as notas Fá, Lá, Fá, tudo bem? Então vamos lá. Lembre-se da forma de U. Mantenha a forma. Mantenha a forma. É possível que quanto mais agudo a gente suba, mais essa língua queira retrair. Comece a se puxar lá atrás. Nós não vamos deixar ela retrair. Agora você vai usar também o rosto. Assim como nós usamos em... Você vai elevar a sobrancelha comigo. Pense que esse rosto vai puxar a musculatura dele toda para cima. Então, vamos juntos? O bico tá aqui, da vogal U, sobrancelha para cima. E é muito comum a gente pensar assim,
mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu preciso respirar, eu tenho que deixar a forma de vogal O, eu tenho que pensar em vibrar a língua, não posso deixar ela retrair, olhos para cima. Eu confesso, são muitas coisas para pensar enquanto nós fazemos exercícios de canto, enquanto nós cantamos, mas aos poucos isso vai ficando mais acessível para você. Quanto mais você fizer, mais o seu corpo vai entender o que precisa ser feito, tudo bem? Então, independente da linha melódica que a gente esteja usando, eu sempre vou pensar nesse detalhe de alongamento do meu trato vocal, usar a minha face, porque a musculatura da face também influencia na musculatura, no espaço, no manuseio, na manipulação da estrutura do trato vocal, tudo bem? Mudamos e agora eu quero que você pense na parte posterior da língua. Então, você vai fazer comigo a mandíbula para baixo, relaxada. Vamos ter um close aqui agora para a gente perceber essa movimentação. Relaxada a mandíbula, soltinha. E você vai falar comigo a palavra ingá, 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 ingá. Mas a ponta, ou seja, o ápice da língua não pode sair daqui da frente. Coladinho na raiz dos dentes. Ingá, 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 ingá. E eu quero que você tente manter a mandíbula também parada. Não deixe acontecer. Ingá, 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 ingá. Porque nós precisamos movimentar mais a parte posterior do trato vocal, da língua especificamente, tudo bem? Ingá, 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 ingá. Relaxa a mandíbula. Ingá, 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 ingá. E aí nós vamos fazendo um exercício. Ingá, ingá, ingá. Lembre-se da palavra ingá, ingá. Esse som vai todo para a cavidade nasal, depois a gente abre. Ingá. A língua cola lá no palato mole, na região posterior do nosso trato vocal, músculo palato mole, e depois ela se abaixa, abrindo a passagem da cavidade oral. Então é ngá, 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 ngá. Então nós vamos subir. Ngá, ngá, ngá. Ngá, ngá, ngá. Ngá, ngá, ngá. Tudo bem até aqui? Lembrando, esses exercícios não são para serem trabalhados com extremidades. É o meiozinho ali da nossa extensão vocal mesmo, para nós primeiro focarmos nos movimentos. Depois que esses movimentos já estiverem mais consistentes, mais estabelecidos, mais tonificados, menos tensos, a gente começa a trabalhar com outros detalhes, tudo bem? Vamos então pensar nessa estrutura de língua como um articulador que tem um dos papéis principais na articulação do nosso som. Nós vimos na aula sobre vogais, vimos as ressonâncias magnéticas do trato vocal em cada vogal. Então vamos relembrar. I, língua bem anteriorizada, língua alta. Tenho pouco espaço na frente, mas eu tenho bastante espaço na parte posterior desse trato vocal. Então aqui pouco espaço, lá atrás muito espaço. Tudo bem? E, eu continuo com a língua alta no meio, no corpo da língua, com mais espaço na região faríngea, com pouco espaço aqui na frente. E, a língua já baixou um pouco. Se ela vai abaixando, quer dizer que ela vai retraindo.
Então, eu vou ganhando espaço na frente e perdendo um pouco de espaço na região faríngea. I, E, A. Se eu abrir bastante cavidade oral, se eu abrir bastante mandíbula, se essa língua baixou na frente, quer dizer que ela recuou. Então, o espaço lá na região faríngea foi reduzido e aqui na frente aumentou. I, E, A, O. Mudei de postura. Agora eu saí de uma vogal estirada, fui para uma vogal arredondada. O, U. O posicionamento da língua no O, no O, no U também mudou. E isso nós usamos, nós fazemos o tempo todo enquanto cantamos. Por isso é importante ter essa musculatura de língua fortalecida, tonificada, sem tensões. E esses exercícios vão nos ajudar nesses detalhes mais fisiológicos. Um outro exercício e o último vai ser, você vai manter a língua para fora e nós vamos fazer um exercício com a língua toda para fora. Você vai perceber um detalhe principal. Consigo controlar a minha musculatura de língua para fora, aqui na frente, ou ela fica retraindo enquanto eu estou cantando? Se ela está se retraindo, provavelmente é porque você possui algum nível de tensão nessa parte posterior da língua. Então, nós vamos fazer com a língua toda para fora. É muito comum a gente ouvir os cantores, alunos, dizerem assim, mas que exercício feio. Muitos exercícios de canto serão esteticamente feios, porque nós trabalhamos muito com músculos, movimentação desses músculos, às vezes careta. Isso tudo é para que na hora de cantar o repertório, você não precise fazer tanto esforço. Então, a gente trabalha o condicionamento dessa musculatura para ela ser melhor utilizada, para ela ter mais desenvoltura para o repertório, tudo bem? Então, vou pro grave um pouco. Último aqui. Subimos. Esteticamente não é bonito e o som também não vai ser o mais refinado possível porque é um exercício muscular, tudo bem? Comece a perceber se a língua vai começar a retrair na parte posterior enquanto você vai agudizando o som. Uma sugestão abstrata é pensar nesse som por cima da língua, para nós não fazermos isso. Coloquei força no músculo, na parte posterior do músculo, ela retraiu. Então, pense nesse som por cima da língua. O som não precisa que a língua se retraia, seja puxada para trás. Os sons agudos, principalmente, não precisam que essa língua seja tensionada na parte posterior. Muito pelo contrário, isso vai dificultar os nossos sons agudos. Então, vamos daqui? Por cima da língua, o som. Última. Tudo bem? Nós vamos ficar por aqui com a nossa aula de exercícios de musculatura de língua e de musculatura de face. Nós teremos uma segunda parte dessa aula que é voltada para a musculatura facial especificamente. Quis dividir essas duas aulas para que você tenha mais
tempo de pensar só na musculatura de língua, treinar bastante. E na próxima aula você vai voltar comigo e focar na musculatura da face, tudo bem? Até já falamos um pouquinho aqui em alguns exercícios, já utilizamos musculatura da face como participantes do exercício de língua. Mas na próxima aula teremos foco nessa musculatura da face. Então, faça os exercícios, execute o que nós fizemos aqui juntos, durante os dias da semana, no seu treino. E com certeza, mesmo que você não tenha nenhum desses problemas que eu falei, que é a tensão ou a falta de tônus, com certeza você vai conseguir melhorar ainda mais a qualidade dessa musculatura. Seus resultados serão beneficiados com isso. E se você tem o detalhe do frênulo preso, existem profissionais que podem nos ajudar, o fonoaudiólogo ou até mesmo o cirurgião dentista, que pode fazer o procedimento sobre a frenotomia ou frenectomia. Então, é muito interessante, mesmo que você já seja adulto, procurar um profissional adequado para trabalhar essa questão da musculatura de língua. Porque quando nós não temos toda a desenvoltura dessa musculatura em atividade, o nosso corpo acaba criando compensações de outras maneiras. E isso, para o canto, não é tão interessante. Então, quanto mais qualidade muscular nós tivermos em todas as estruturas do corpo, melhor também será o nosso desenvolvimento no canto. Tudo bem? Fique com Deus. Desejo a você um bom final de semana, boa semana. A paz do Senhor Jesus.